porque tem muitas coisas importantes que a gente vai ver aqui sobre o legalismo que querem impor sobre a gente. E aqui Paulo aos Colossenses, ele vai mostrar que nós já estamos libertos pela obra de Cristo. Eu não sei se vai dar para expor até o ponto que eu quero, tá? Mas vamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Colossenses 2, primeiro o versículo 4. E digo isso, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Observe já nesse primeiro versículo que a gente leu, que é o quarto versículo do capítulo 2 de Colossenses, que Paulo está revelando a preocupação dele, pelo qual ele está trazendo várias instruções para os colossenses. Ele diz que a preocupação dele é para que a igreja não se torne, não seja enganada com pessoas eloquentes e persuasivas em suas palavras. Persuasão, irmão, é aquele poder que a pessoa tem de convencer com palavras. Isso é persuasão. Por exemplo, um promotor de vendas, ele precisa ter um grande poder persuasivo para poder vender seu produto. E quanto maior o seu poder de persuasão, melhor ele vai passar na entrevista e vai conseguir ali a função de vendedor que ele tanto almeja em determinada loja, o lugar que ele vai trabalhar. Então, o poder de persuasão, ele é usado nos órgãos governamentais, nas repartições públicas, nas empresas. O poder de persuasão, ele é usado, aquelas propagandas que você vê. Propaganda por si só já fala ali, aquelas palavras, uma foto, um desenho, alguma coisa, aquilo ali é algo para tentar lhe persuadir a consumir aquele produto. Então o vendedor, ele tenta persuadir você a consumir o produto dele. As empresas colocam os outdoors na cidade para tentar convencer você, persuadir você a consumir o produto deles. Da mesma forma, Paulo está dizendo que isso também se aplica dentro da própria igreja, no meio do próprio povo de Deus. Paulo está alertando a igreja, para a igreja ter cuidado, para não serem enganados. Por quê? Porque o poder de persuasão, se o camarada quiser lhe enrolar, lhe enganar, se ele conseguir lhe persuadir, ele lhe enrola. Por exemplo, uma vez, quando eu morava no interior, para a gente poder dar o exemplo aqui, para a gente seguir adiante. Morava no interior, um cidadão, né, para não chamar de marginal, foi lá no interior, visitou todas as lojas, vendendo sacolas personalizadas. Como a gente tinha loja e gostava dessas coisas, né, todo mundo lá comprou. Ele conseguiu convencer, mostrou o produto dele, muito bom, e aquela coisa toda. Quando o pessoal comprou, que pagou, ele foi embora e nunca mais voltou lá. Ele conseguiu persuadir as pessoas a consumir o produto dele, porém, ele não cumpriu a promessa do produto que ele tinha vendido. Então, o poder de persuasão, irmão, ele se aplica, obviamente, também para a questão do engano. O que é que os políticos fazem de 4 em 4 anos, ou melhor, de 2 em 2 anos, em cima dos palanques? Persuadindo o povo a votar neles. De 1 milhão de promessa, você vê 2, 3 cumpridas, né? Então, o poder persuasivo, o povo fica ali maravilhado. Então, Paulo está dizendo, dentro da igreja, tome cuidado para ninguém enganar vocês com palavras persuasivas. Então, você tem que ficar alerta com isso. Eu acho interessante hoje, irmão, nós temos muito acesso, muito fácil à rede social, a YouTube, internet. Todo mundo hoje cria um canal e fala o que quer. E claro, nós vivemos num país livre e glória a Deus por isso. E o camarada realmente tem esse direito, eu sou a favor disso, que as pessoas têm mesmo que falar o que querem, mesmo falar, e acabou essa história. Agora, você quem tem que tomar cuidado, com o que está ouvindo. A gente pode ouvir de tudo, sim ou não? Pode. Posso ouvir todos os canais que eu quiser no YouTube. Eu posso ouvir do pregador mais sério ao mais herege. Só que eu tenho que tomar cuidado, para não me deixar persuadir por essas pessoas e me tornar um enganado. Porque o camarada que me vendeu a sacola e não veio me entregar, é apenas um produto material.
Mas o que os homens da persuasão no meu evangélico persuadem as pessoas, enganam as pessoas a comprar algo que vai levar elas para a condenação, a consumir algo que vai levar elas para a condenação. O camarada apresenta-se com eloquência tão grande, com poder tão grande de palavras, que ele convence a pessoa, por exemplo, que o inferno não existe. O inferno não existe para colocar medo em ninguém não, irmão. Você sabia disso? Ninguém se converte com medo do inferno, não. Se alguém se converter com medo do inferno, com uma semana ele esquece e já vai para a bandeira de novo. O camarada se converte pela operação do Espírito de Deus na vida dele, acabou essa história. Mas o poder persuasivo tem ensinado pessoas, por exemplo, persuadido pessoas que o diabo não existe. E a pessoa, rapaz, é mesmo, está certo mesmo, o diabo não existe mesmo, não, olha. Mas como não? Se a Bíblia mostra isso em vários pontos. Mas o pregador eloquente, com poder de persuasão, ele deturpa o texto, engana os incautos, que não conhecem a palavra. O pregador eloquente, com poder de persuasão, ele diz que Jesus não vai voltar mais, que não há mais ressurreição do corpo, ou que você deve pegar esse copo d'água ungido, que ele vai curar suas enfermidades, que você deve levar essa rosa ungida, que ela vai salvar, resgatar seu casamento, salvar sua família. Pessoa com poder de persuasão, ela vai enganar você dentro da igreja, e você vai viver como enganado, achando que está certo, com a cédula de R$100 falsa, achando que está com a cédula de R$100 verdadeira, e totalmente enganado, caminhando para a condenação, achando que está caminhando para a salvação. Então por isso Paulo disse, estou falando essas coisas, para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas. Ninguém é enganado à toa. Pessoa só é enganada se a outra pessoa que está tentando lhe enganar souber fazer direito a história, souber realmente fazer o teatro direito. E é isso que nós estamos vendo acontecer na igreja brasileira, no meio evangélico brasileiro. Poder de persuasão muito grande, enganando pessoas, e as pessoas enganadas de um lado para o outro, de modo que quando elas ouvem a verdade bíblica, elas já não aceitam, já recusam, tão enganadas que elas estão. Aí ele diz assim, porque ainda que eu esteja ausente no corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo Jesus. Então Paulo viu, eu sei que eu não estou aí para ver, mas em espírito eu estou, e eu sei quanto vocês estão firmes em Cristo, mas eu não quero que vocês sejam enganados. Aí ele continua, no verso 6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, quando vocês ouviram falar de Cristo a primeira vez, que vocês creram nele, daquela forma como eu preguei para vocês, quando eu fui aí em Colosso, é dessa maneira que vocês têm que andar nele. Não com algum tipo de novidade que alguém chegar para apresentar. Só que hoje isso aqui já faz 2000 anos que Paulo escreveu isso aqui. Então muita coisa mudou e já chegou no nosso século mudado, de modo, irmã Marluz, que a gente já viu a coisa errada, achando que estava certo. Porque se nós vivêssemos no tempo dos apóstolos, para ver como foi que eles apresentaram o evangelho, a gente ia rejeitar esse evangelho que estão pregando hoje. Mas como a gente nasceu nessa geração, e o evangelho que a gente ouviu foi o evangelho dessa geração, então para muitos de nós o evangelho que está certo é o que estão pregando aí, realmente. Esse Jesus fazendo campanha, oferecendo riqueza para todo mundo, pedindo o dinheiro do povo, enfim. Esse foi o evangelho que a gente aprendeu já nessa geração e achando que estava certo. Mas Paulo continua. Então, da forma como vocês receberam o Senhor, ou seja, quando vocês receberam a palavra, ouviram a mensagem e creram nela ali, a princípio, dessa forma que vocês têm que andar em Cristo. Não é com coisa nova que vai surgir na frente, não. E ele continua, verso de número 7, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como foste ensinados, crescendo em ação de graça. Então Paulo mais uma vez insiste em dizer, você tem que estar arraigado, alicerçado mesmo ali, nele, e crescendo na fé cada vez mais, nele, sim.
não mudar para outra coisa, não aderir a uma outra coisa. Por isso, irmãos, a importância de a gente colocar a Bíblia acima de qualquer sermão. Por isso que é importante a gente colocar a Bíblia acima de tudo, porque se não for pela Bíblia, qual vai ser nossa bússola? Imagina tu perdido lá no meio da selva amazônica. Se perdido mesmo, mas perdido, que igual cobra perdida, irmão Vão. Andando para um lado para o outro, igual cobra perdida. Se você não tiver uma bússola ali, para lhe mostrar para onde é norte, sul, leste, oeste, você não vai se achar nunca. Como por exemplo, quando eu estou andando aqui em Fortaleza, quando eu vejo qualquer placa dizendo assim, litoral leste, eu digo, pronto, ali é o rumo da minha casa. Eu posso estar mais perto, eu me perdo aqui direto, só ando perdido aqui dentro. Aí eu vejo nas placas, lá não sei por onde, litoral leste, eu digo, opa, é ali, tem que entrar. É a minha bússola, é o meu caminho, é o meu rumo. Lá na frente eu acho outra placa que vai mostrar de novo. Então o Evangelho é essa bússola, o Evangelho é essa placa. Eu não posso, irmãos, aceitar as pessoas chegarem em rede social, em televisão, em púlpito de igreja, na rua, sei lá onde mais, se passando por bonzinho, se passando por super pregador, por um camarada cheio de intenção, e dizer que isso aqui é só um livro velho, que não vale mais por dia de hoje. Se isso aqui não vale por dia de hoje, meu filho, o que é que vai valer então? Se essa palavra não pode me nortear, quem é que vai me nortear? É você ou o pregador eloquente? Se essa palavra não pode me ensinar a verdade, quem é que vai me ensinar? Por isso a gente tem que ficar de olho nela. Ela é a nossa placa, é a nossa bússola, é o nosso guia, a nossa bitola, a nossa direção. Tendo cuidado, aí já falei. Aliás, agora o verso é o 8, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Mais uma vez ele coloca aqui, ó. Tenha cuidado para ninguém fazer de vocês presa. Presa é aquele, né? Presa é aquela coisa que foi apreendida, né? Que foi apanhada e está presa ali, está aprisionada. E como é que Paulo diz? Tomam cuidado para ninguém fazer de vocês presa deles. Por meio de quê? De filosofias vãs e sutilezas. Sutis. Sutileza. E filosofia. Deixando de lado a palavra de Deus e apenas filosofando. Uns cultos nas igrejas de hoje, 2 horas de música e 5 minutos de pregação. Já outras, 1 hora e pouco de pregação, mas distorcendo a Bíblia direto. Então se você, mais uma vez Paulo diz, então se você não tomar cuidado para perceber isso, você vai ser um enganado. E aí ele continua. Então não deixa, irmão, ninguém te fazer presa dele. Presa de placa, de denominação, de quer que seja. Não deixe levar por filosofias vãs e sutileza de homens. Aí ele continua. Filosofias vãs e sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tem que ter cuidado com esses que não falam segundo Cristo, mas que falam segundo a tradição de homens, filosofias humanas, argumentos humanos para tentar lhe convencer, para poder criar ali o seu próprio império, porque hoje a igreja parece que virou império, né? Ministério hoje virou império. Então Paulo está dizendo que a gente tem que tomar cuidado. Continua. Então temos que seguir a Cristo. Eles falam coisas segundo o mundo, segundo as filosofias e os padrões do mundo, e não segundo Cristo. Mas é segundo Cristo que nós temos que andar. É de acordo com Cristo que nós temos que viver. É a Cristo que nós temos que seguir. Por quê? Verso 9. Porque nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é divino em sua plenitude, em sua totalidade.
E aí ele continua, por isso que nós temos que seguir ele, porque ele é divino. Então ele é divino, ele é Deus, e ele nos ensinou a verdade. E aí ele continua no verso 10, estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Agora aqui Paulo quando fala, estejam firmes em Cristo, porque ele é a cabeça de todo principado e potestade, ou seja, todo poder e autoridade, seja nessa terra, os principados e potestades terrenos, como principados e potestades celestiais. Ele é o cabeça de tudo, ou seja, ele está acima de qualquer poder nessa terra ou fora dela. Ele está acima de qualquer principado e potestade, ou seja, poder e autoridade nesta terra e fora dela. Ah, mas quem falou foi o pastor fulano de tal, não sei de onde, que é muito entendido, não quero saber. Cristo está acima dele. Ah, quem falou foi o doutor PhD em doutor PhD em teologia, e graduado em filosofia, e pós-graduado em direito, e não sei o que, mas não quero saber, Cristo está acima dele. Então se alguém vem com alguma coisa aqui contrariando a direção de Cristo, da sua palavra, estou fora. Não estou falando de erros, porque erro todo mundo comete, de equívocos, vocês vai ver em toda igreja. Eu estou falando de você chegar na igreja e ver mesmo a heresia pura, truando ali, rodando mesmo, truando frouxa ali dentro do culto ali. Estou falando disso. Erro você vai ver sempre nos pregadores, em todo mundo. O homem mais santo, o melhor pregador que você conhece aí, ele vai errar e ele erra. Ele vai cometer algum erro na sua pregação, vai falar alguma coisa, mas isso é normal. Outra coisa é o caba ser um herege mesmo, desenfreado, desembestado, aí é outra história. Então, é firmado em Cristo, na sua doutrina, na sua palavra nós temos que andar, porque ele tem a divindade, ele é a divindade. E no verso 11, no qual também estáis crucificados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Ou seja, vocês estão circuncidados. Por quê? Por que Paulo fala da circuncisão aqui para os colossenses? Porque os colossenses eles eram gentios, eles não eram judeus, e os judeus é quem eram circuncidados. A circuncisão que era, cortar aquela pele do membro masculino, era a circuncisão, era o sinal da aliança entre Deus e o povo judeu, entre Deus e Abraão. Aí agora Paulo está falando, como nós estamos numa nova aliança, num novo pacto, num novo tempo, então agora vocês, colossenses, não estão circuncidados com aquela circuncisão antiga, velha, caduca, ultrapassada, que ficou para trás, que era para aquele tempo da lei, aquela feita na carne. Não, vocês estão circuncidados pelo próprio Cristo, no coração, pelo Espírito que habita em nós. Esse é o sinal da aliança nova, é o Espírito dele habitando em nós. Essa é a circuncisão da nova aliança, é o Espírito de Cristo habitando em nós. E ele continua, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscita dentre os mortos. Então quando Paulo fala, nós estamos, a nossa circuncisão não é a circuncisão judaica, mas é a circuncisão de Cristo, não precisa fazer a circuncisão judaica. Nós estamos sepultados com ele no batismo, ou seja, o batismo que nós recebemos, embora ele não tenha o poder de nos salvar, ele não tem o poder de limpar os nossos pecados, mas ele simboliza isso. Se todo mundo que foi se batizar, ele estava querendo dizer que ele estava se batizando porque ele de fato se converteu a Cristo, porque ele realmente se converteu a Cristo, embora nem todos que se batizaram realmente se converteram de verdade, como a gente vê em Atos 8, o Simão Mago, que o Filipe tinha batizado, mas que não era convertido, e dali tantos outros, que a Bíblia não mostra. Fala de Himeneu e Fileto também, de Alexandre e outros, que também eram da igreja, mas que haviam se desviado, que não eram convertidos de fato. Então, mas ele está dizendo aqui, que nós estamos sepultados com Cristo.
O batismo simbolizou isso. E agora nós vivemos pela fé, não pelo exercício e cumprimento de dogmas religiosos, mas agora andamos pela fé. Não para obedecer uma sequência de regras, uma temática de regras, mas para obedecer de fato a Deus, porque cremos pela fé em Cristo Jesus. E ele continua: quando vós estáveis mortos nos pecados, ou seja, a pessoa que ainda não se converteu, ele está morto porque ainda está no pecado. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Nós estávamos mortos, nós não éramos judeus, não éramos o povo de Deus, nós não tínhamos o sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão, nós estávamos no pecado, na idolatria, nos vícios, na prostituição, no pecado, no desmantelo, mas Cristo, Ele nos deu vida, morrendo na cruz por nós, e nos dando o dom para crer nele, e assim Ele nos vivifica, nos tira do estado de quem está morto, e nos coloca numa posição agora de quem está vivo diante de Deus, porque fomos resgatados do pecado, pela fé em Cristo Jesus. Aí agora, irmãos, vai chegando as partes que para mim são mais importantes. Claro, todo esse texto é a palavra de Deus, é importante, mas eram esses pontos aqui que eu estava andando mais rápido para chegar aqui, onde nós vamos chegar agora. E ele continua aqui, ó, no verso 19: havendo riscado, quer dizer, primeiro ele fala que ele perdoou todas as nossas ofensas, né? Como que ele fez isso? Verso 14, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, ele está dizendo que a cédula que nos era contrária, o escrito de dívida que pesava sobre nós, Cristo foi para a cruz e pregou aquele escrito de dívida lá, que ele se refere às exigências da lei. A lei exigia muito de nós para nos condenar, era um escrito de dívida que nós jamais poderíamos pagar, era um livro de regras que nós jamais poderíamos cumprir, mas Cristo veio, pegou ela e cravou ela na cruz. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê nele, que tiver fé nele. Por isso que a Bíblia diz que agora, pela graça sois salvos, por meio da fé, não da lei, por meio da fé. Não vem de vós, não vem do cumprimento de regras, de uma temática de regras, de uma sequência de regras, ou de uma temática de, quando eu digo uma temática de regra, eu estou falando de uma ordem de regras organizadas. Faça isso, faça aquilo, não pegue nisso, não pegue aquilo, guarde o sábado, faça não sei o que mais, aí você vai ser salvo. Não, nós não somos salvos por isso, pela fé em Cristo. Aí ele continua: somos vivificados juntamente com ele, perto do nosso pecado, havendo riscado a cédula que nos era contrária, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e cravou ela na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e triunfou sobre eles em si mesmo. Está falando que a morte de Cristo na cruz, bem diferente da teologia do Papa, né? Que o Papa outro dia falou que a derrota de Deus, chamou a morte de Cristo de a derrota de Deus, né? Também diferente da teologia do reverendo Moon, da Igreja da Unificação, que diz que Jesus morreu antes do tempo, ele não conseguiu cumprir a obra que ele veio fazer. O texto está dizendo o contrário. O texto está dizendo
Oh, glória. O texto está dizendo para nós que ele pegou essa dívida e cravou ela na cruz e expôs os principados e potestades, triunfando nele mesmo. Ou seja, ninguém deu a vitória a Cristo, ele venceu por si próprio, porque ele é Deus. Não foi a Maria que deu a vitória a Cristo, não foi o José que deu a vitória a Cristo, não foi os apóstolos que deu a vitória a Cristo, ele triunfou em si mesmo. Ou seja, mostrando que o fato dele ter morrido na cruz do Calvário foi a vitória, não uma derrota. Enquanto muitos estavam ali vendo Cristo chorando, triste, achando que ele tinha perdido, ele é esse que ia redimir Israel, já faz 3 dias que ele morreu, e agora o que vai ser de nós? Ele estava triunfando na cruz, ele estava vencendo na cruz, ele estava resolvendo um problema que nenhum Messias tinha podido resolver, ele estava resolvendo um problema, meu irmão, de ordem mundial e de ordens espirituais, ou seja, mundial porque a salvação ia se espalhar por todo o mundo, não apenas local para o povo judeu, sim de ordem espiritual, porque ele falava de coisas eternas e não de coisas temporárias. Vitórias eternas, salvação eterna, não de meras conquistas terrenas, como os judeus esperavam do Messias. Então observe que ele está dizendo aqui, que a morte de Cristo na cruz, foi um triunfo, ele estava ali triunfando. Interessante, né, irmão? Enquanto aqueles bobões, que sempre tem bobão, né, no meio do negócio, aqueles bobões daqueles fariseus, desce da cruz, se tu é o Filho de Deus, desce daí, desce, nós vamos acreditar em ti. E Jesus lá, se entregando para fazer uma obra muito maior do que aqueles religiosos imaginavam, estava triunfando, para os inimigos, ele estava perdendo lá, aí um condenado, aí um condenado, um amaldiçoado, porque quem morria na cruz era amaldiçoado, maldito, está aí um maldito, um amaldiçoado, um condenado, esse aí é um derrotado, desce da cruz, nós vamos crer que tu é o Filho de Deus, disse que Deus te amava, cadê? Mostra, e agora? E Jesus manifestando maior prova de amor que um homem já pôde mostrar por Deus, que foi morrer pelo pecado dos outros, e consequentemente trazendo a salvação a pecadores vis e depravados como nós, sem a gente ter feito absolutamente nada, ele estava lá triunfando. A morte e todo o sofrimento que Cristo passou no Calvário foi um triunfo, é o que ele está dizendo aqui. E verso 16, portanto, aí pronto, chegou no ponto. Peraí, quem não olhar para cá agora vai ficar vesgo, pode olhar para cá, estou jogando uma peitica em vocês. A peitica, né? Agora chegou a hora boa que eu queria, agora sim chegou. Vamos com calma, presta atenção. Quase fazer igual, cadê o Jackson? Quase fazer igual o pastor, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não tem um pastor que fica gritando com o povo, né? Mandando olhar para ele. Mas presta atenção, vamos com calma agora, vamos letra por letra. 16, portanto, escute, olhe, ninguém vos julgue. Pelo quê? Pelo comer. Ei, pode comer isso aqui não. Ei, pode comer aquilo ali não. Ninguém vos julgue. Ou seja, não aceite. Quando ele diz ninguém vos julgue, ele está dizendo não aceite julgamento das pessoas que ficam te condenando e dizendo, primeiro fala aqui, não coma, julgando pelo comer, ele não pode comer isso aqui não. E o irmão fala, não, mas não pode comer carne de porco não, porque é pecado. Eu digo, me diga, pelo amor de Deus, eu estou comendo um pedaço de carne de porco aqui, onde é que eu estou pecando contra Deus? Me diga, para me chegar lá no dia do juízo e Deus irado comigo, afasta-te de mim, ó filho do diabo, porque tu comeu carne de porco. Alguém consegue imaginar isso? Não.
É muita meninice, né, irmão? É muita infantilidade. Meu Jesus amado. Outra turma ali não pode tomar café também, né? Não pode tomar café, não pode tomar coca. Coca não pode tomar porque faz mal para a saúde, mas não porque vai lhe condenar. Cafézinho de vez em quando até que é bom, desde que não seja com exagero também. Então não deixe ninguém lhe julgar, não aceite julgamento de ninguém pelo que você come. Aliás, Jesus já disse que o que a pessoa come vai para onde depois? Vai lá para o monturo. Você não tem o poder de lhe contaminar. Não deixe ninguém lhe julgar. Vamos lá. Pelo que você come, ou pelo que você bebe, ou por causa dos dias das festas, né, judaica, ou da lua nova, ou dos sábados. Não deixe ninguém julgar vocês por isso, não. Não aceite julgamento por isso, não. Verso 17, porque essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de quem? É de Cristo. Então não aceite ninguém julgar vocês. Ora, se nem os judeus conseguiram cumprir isso direito, agora estão querendo botar isso para vocês aí como regra, não deixe de ele julgar vocês não. Pão não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode, guarde os dias de festa, guarde os dias de lua nova, guarde os sábados. Não deixe ninguém julgar vocês por isso. Aí ele vai e diz no verso 18, não, ninguém vos domina sobre a prazer, ou seja, não deixa ninguém dominar vocês não, irmão. Está ouvindo aí? Quem está ouvindo, diga amém agora. É isso. Agora tem que ser brabo mesmo. Verso 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Não deixe ninguém dominar vocês não, irmão. Você não foi chamado por Cristo para ser escravo de homem não, pai. Você não foi chamado por Cristo para ser escravo de placa de igreja não, rapaz. Você não foi chamado por Cristo para ser escravo de filosofia, de teologia de homem. Até tem um trechinho de um vídeo bem pequenininho, eu até cortei, já está lá no ponto para entrar. Eu digo, a única teologia que eu acredito é essa aqui. Só que eu não vou dizer agora não, está lá no vídeo, vai entrar. A única teologia certa que eu acredito aqui. Eu vou lhe mostrar lá no vídeo qual é. Não deixe ninguém iludir vocês não. Eu até brinquei, né? Porque tem uns camaradas que acham que sabem mais do que os outros, né? Porque fizeram teologia. Acham que sabem mais que os outros. Eu digo, pois eu vou terminar meu curso de teologia, vou comprar um anel do tamanho de uma tampa de panela deste tamanho, vou botar no meu dedo e vou pregar com ele na mão. Os irmãos chegam, o que é aquilo? O pastor está com o escudo do Capitão América? Não, é o anel de teologia dele. Não é porque para os homens aí só sabido é só quem tem teologia? Então pronto. Cambada de bobões. A teologia, ela é importantíssima, ela é excelente. Mas lá no vídeo eu lhe mostro. Onde é que você estuda ela e onde é que você aprende ela. Ó. Obrigado, Robertinho. Então não deixe ninguém dominar você não. Você está ouvindo, irmão? Deixe de ser besta. Deixe de ser besta, pô. Deixe de serem bestas. De ver um babaca em cima do púlpito, mentindo para vocês, enganando vocês, enrolando vocês, distorcendo a palavra, e mostrando que está cheio do poder de Deus, e você ainda dando glória a Deus, balançando a cabeça, sim senhor. Deixe de ser besta, rapaz. Cristo não libertou vocês para ser escravo de homem, não. Para ser escravo, já falou isso aqui, ó, em 3 versículos aqui. 3 versículos, ele falou. Fora o contexto todinho, que era só para explicar isso. Não deixe, não aceite ninguém fazer de vocês escravo. Tem pastor, irmão, que é tão mala. Um caba mala. Sabe um caba mala? Tem outra palavra para isso? Artista.
Eu acho que se fosse fazer um filme com alguns pastores aí, não dava nem para fazer o filme, porque não tinha bandido, só tem artista. Pastor que é mala, que é artista, meu irmão, que pega os irmãos da igreja, pega os obreiros da igreja e faz dele gato e sapato. Come tudo na mão deles, hein, Heitor? Come tudo na mão deles. Senhor, pastor. O pastor vai chegando, parece que é Deus que vai descendo na terra. Opa, peraí, afasta, irmão, pastor, pastor. Aí na igreja, no galpão da igreja, tem um estacionamento exclusivo do pastor. Eu digo, porra, aqui se o pastor chegar atrasado, que ele se vire para botar o carro do outro lado. Ou peço um irmão para poder botar ali. Irmão, bota o carro ali para mim, por favor. Que não tem negócio de estacionamento para pastor, não. Oxa, se viu? Fizeram aí um retiro aí, numa dessas igrejas grandes aí. Me falaram, eu fiquei com vergonha, como é que o povo tem coragem de ir para um negócio daquele. Diz que lá no retiro tinha a ala VIP. Tem a ala da ralé, que é você, né? Que vocês não são pastor, vocês são ralé. Tem a ala da ralé, que fica lá, né? O povão. Aí tinha lá o ambiente da elite. Pastor e dos empresários, dos grandão da igreja. Mas isso é uma vergonha, irmão. Mas o povo ainda acha normal. Acha. Aí é que o povo baba mesmo, esses pastores. Quanto mais poder eles exercer e domínio sobre o povo, mais o povo adula eles. E aí a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que você não tem que ser escravo de homem. Você não tem que se deixar enganar por filosofia de homem. Pastor não é dono de igreja, pastor não é dono de rebanho, pastor é servo. O fato de eu estar aqui em cima pregando, isso não me torna melhor do que nenhum de vocês. Eu até falei de manhã, hoje é Santa Ceia, eu estou pregando de igual a Paulo. Por quê? Porque eu acho bom. E acho ruim. Pastor, mas tinha que usar o paletó, porque o paletó e a gravata já mostra que o cabo é uma pessoa importante, né? É bonito. Não é bonito? Né? Até eu já usei e vamos usar outras ocasiões, outras vezes. Mas o paletó e gravata já dá um empoderamento. Quando você olha para um homem de paletó e gravata, opa, você ali já merece mais respeito, né? Você vai andando na rua ali, na Estão Gonçalves por ali, você vai passando perto daqueles fora ali, vai passando aqueles cabas tudo de paletó e gravata, o pingo do meio-dia no sol mais quente do mundo. Caba de paletó e gravata, a bicha amarrada aqui com os 3 nós no pescoço, e o cabo andando no meio da rua, você olha, acha que é um doutor, uma pessoa importante. Não é não? É. Eu daqui um dia eu vim pregar de chinela. Só para fazer raiva. O povo dessa geração, irmão, eu tenho certeza de uma coisa. Que ele não ia dar ouvido jamais à pregação do João Batista. Dá para você imaginar a figura daquele cidadão? Eu me venho na cabeça a figura dele às vezes. Eu imagino uma pessoa com a pele sapecada do sol, que ele ficava lá na beira do Rio Jordão, né? Morava embaixo de uma barraca. Ele era aquele voto, como é que diz? Não pode cortar o cabelo, nem nazireu. A cabeleira grande, aquilo devia ser duro que sol. Um cabelo talvez duro, todo quebrado, todo sapecado do sol. Uma roupa réia de pele de camelo, fedorenta talvez ali, que talvez não tinha Avon, Boticário, essas coisas. E pregando que nem um doido lá, dizendo, se arrependa, bando de raça de víbora, bando de cobra venenosa. E o povo lá tudo correndo para ver, olhando. Aí quando os fariseus chegassem, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus, cambada de cobra venenosa? Se convertam e morte e fruto de arrependimento. Nossa, essa geração ia aceitar um negócio desse. A geração de hoje, irmão, é príncipe e princesa de Deus. Vocês têm que tratar ele igual uma bandejinha de ouro, de ovo. Não é que eles não dizem assim, nós somos príncipes e princesas de Deus. Nós temos que ter o melhor dessa terra. Então Deus não lhe chamou para ser escravo de ninguém.
Não aceite ninguém ficar dizendo a vocês que vocês não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, ou não pode pegar nisso, não pode tocar naquilo, ou não pode comer isso, ou não pode beber aquilo. Não aceite ninguém julgar vocês com isso. Vocês foram resgatados por Cristo. Você não tem que estar seguindo regra de homens, não. Não deixe que ninguém os domine ao seu bel prazer. Eles dominam ao seu próprio prazer, né? Ao bel prazer, ou seja, o próprio prazer deles. Eles fazem a obra, a coisa exatamente para dominar o povo e deixar o povo ali, escravo deles. E ainda tem uns que ainda juram de amaldiçoar o povo. Tem pastor que diz: se você sair daqui da igreja aqui, você vai ficar debaixo de maldição. Tem pastor aí que se você disser alguma coisa com ele já roga uma maldição em você. Aí o povo que não entende de Bíblia fica com medo desses homens. E eu digo: joga a maldição dessa em mim, seu filho do cão. Jogue. Tu já pensou, irmão, se maldição pegasse mesmo? Nós era tudo lascado. O que eu já ouvi de maldição no meu comentário, o pessoal comentando e rogando para cima de mim, os que eu vi, os que eu li. Não é porque entra muita mensagem, graças a Deus, não dá para ler tudo, mas o que eu já ouvi de gente me amaldiçoando, jurando minha morte, jogando maldição em cima de mim, mas eu já estava, irmão, do inferno com as bandas. Acho que nem o cão tinha aberto as porteiras do inferno para mim entrar. Modo de falar, né? Porque o diabo está lá ainda não. Mas, irmão, vou lhe dizer, o desmantelo é grande. E a gente tem que entender uma coisa: ninguém os domina ao seu bel prazer, com pretexto de humildade. Ainda se dão um jeitinho de humildade, né? Tem uns que ainda são assim, humildezinho, mansinho, com pretexto de humildade. E o culto dos anjos, até culto para anjos, eita Jesus, é manto, metendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligados, vai crescendo em aumento de Deus. Ou seja, ele está falando, esses aí estão inchados, a mente deles está inchada de sabedoria humana, de conhecimento humano, de malandragem humana, eles não estão ligados à cabeça que é Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, escuta de novo essa, lá vai, outra chibatada no espinhaço. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que então vocês se carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? Mas vocês já não morreram com Cristo, para o mundo? Como é que agora vocês se carregam de tantas ordenanças, como se vocês ainda pertencessem a esse mundo? Aí ele vai explicar. Ordenanças como, Paulo? Verso 21. Não toqueis. Opa, não toque nisso aí não. Opa. Essa moto que você comprou, eu fui olhar ela ali, viu? Tem o símbolo do chupa-cabra lá de cabeça para baixo. Não toque naquilo. Não toqueis. Não o que mais? Não proveis. Não manusieis. Paulo está dizendo, isso aqui não vale nada. É por isso, irmão, que o conhecimento de Cristo, o conhecimento do Evangelho nos liberta da escravidão legalista que a religião e que o sistema quer impor sobre nós. As quais coisas, todas elas, perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Não pegue nisso, não toque naquilo, não manuseie isso, não sei o que, não beba isso, não coma aquilo, não sei o que mais, guarde esse dia, guarde aquele dia, não sei o que, então, tudo aqui é sombra das coisas futuras, e essas coisas aí, tudo perece com o uso. E vocês estão com medo de quê? De pegar nisso, de manusear aquilo, ou de tocar naquilo.
as quais coisas perecem pelo uso segundo os costumes dos homens. Aí no último versículo, para terminar. As quais têm, na verdade, Paulo foi sincero aqui, ó, tem alguma aparência de sabedoria, né? Tem alguma aparência de sabedoria. Não pegue nisso aí não toque nisso, não manuseie aquilo, guarda o sábado, guarda o domingo, não come isso, não bebe aquilo, guarda, aí, opa, peraí, tem uma certa, ele diz aqui, na verdade tem alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas, eita, que esse mais faz uma diferença, tem uma certa aparência de sabedoria, essas coisas aí, para dar disciplina para o corpo, para cá, essas coisas, mas não são de valor algum, senão para satisfazer o próprio ego do homem. Eita, menino. É por isso, irmão, é por isso que os irmãos de paletó se acham mais santos que os irmãos que não usam paletó. É por isso que as irmãs das saias lá nos calcanhar, que cobrindo os rejetos, os tornozelos, a saia lá nos calcanhar, as mangas compridas, o bigode, se acham mais santos do que as outras irmãs. Claro, a mulher de Deus tem que saber como se vestir, como se portar. Mas se achar mais santo que o outro, só porque não come isso, não come aquilo, não toca nisso, não toca aquilo, você não passa de um escravo. Você não passa de um escravo que fizeram, meu irmão, de um instrumento. Eu queria dizer um nome aqui, mas não posso dizer não. Te fizeram um escravo. Uma massa de manipulação. E as pessoas andam por aí como um zumbi. Quer ver um exemplo aqui na política? Nós estamos terminando, eu vou botar isso aqui, mas não era nem preciso não, mas eu vou botar. Quer ver um exemplo na política? Pronto. Os pastores, eu não sou Lula nem Bolsonaro, já falei. Não sou nenhum dos dois, não tem partido. Chegar a campanha, eu vou ver quem é os candidatos, ali eu escolho quem é que eu voto. Tem uns padrões bíblicos, eu olho para os padrões bíblicos. Analisa ali a coisa ali e diga, esse aqui parece que já é marromeno. Ou então, rapaz, sabe uma coisa, essa aí eu vou votar em branco. Depende do dia que eu tiver. Se tiver meio enjoado, tanto faz. Agora, os pastores, né, se reuniram, já tinham puxado o saco do Lula, uns anos atrás, pode olhar, que tem aí as fotos, tem vídeo, tem tudo. Já tinham a do lado da Dilma também, a Dilma até andou pregando umas igrejas por aí, no tempo que ela era candidata. Aí agora faz a vez do Bolsonaro. Aí os pastores, tudo botaram o Bolsonaro lá para cima, né? Aí o Moro prendeu o Lula, eita, o Moro é o melhor juiz, prendeu o Lula. Aí o Moro, aí para completar, o Moro ainda saiu do cargo dele de juiz, entrou para ser um ministro do governo do Bolsonaro. Não, agora o Moro e o Bolsonaro acabou-se. Acabou-se agora, meu irmão, a melhor coisa do mundo que aconteceu. O Moro é um homem bom demais, é um homem honesto demais, é o cara mais honesto que eu já vi. Aí o Moro vai e sai do governo do Bolsonaro, aí os crentes alienados pelos pastores, o Moro é o cão. O Moro que era o anjo, aí só porque saiu do governo do Bolsonaro agora, o que é que ele diz? O Moro é o cão, o Moro é o Satanás, o Moro é o diabo, a encarnação do Lúcifer. Se o Bolsonaro disser, o lockdown está errado, aí todo mundo diz, crente está errado. Se ele mudar de ideia e disser, o lockdown está certo, aí está certo. Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? O que é ser massa de manobra? Não tem que ser massa de manobra em lugar nenhum, meu irmão. Eu dei um exemplo político, do jeito que tem crente doente pelo Bolsonaro, tem crente doente por Lula também. Tem. Não, o menino estava dizendo agora esse dia que, pastor, o meninozinho Ei, Jacques. O Jacques Gondené agora me lembrei. Pastor, o meninozinho nasceu agora na maternidade, é chorando direto. Eu digo, e por quê? Não, porque nasce chorando, porque não tem título para votar em Lula. Eu digo, onde é que já se viu um negócio desse? Tem gente doente demais. Então, quer dizer, a gente não pode ser, irmão.
Aí você fica olhando para esses crentes, meu Deus do céu, cadê a mente desse povo? Camarada, quando não é escravo de um político A, é escravo do político B. Quando não é escravo babão do político A e B, é escravo babão de pastor A e pastor B, falso profeta A, falso profeta B. Que isso? Cristo é o cabeça, está acima de tudo, amém? Temos que nos amar, temos que nos respeitar. Agora, com falso profeta, a minha conversa é pouca. E a distância também. Lockdown não, o distanciamento social pede 2 metros. De falso profeta eu quero uns 100 pelo menos. Porque eu não sou escravo. Cristo morreu para me libertar, eu já fui escravo. Mas hoje eu não sou mais. E você também. Não lhe deixe as pessoas ditarem o que você tem que fazer. O que é pecado ou o que não é, o que é errado ou o que não é. A Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. E você tem o Espírito Santo, e você sabe o que é. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você sabe o que é pecado e você sabe o que agrada a Deus. Sabe ou não sabe? Sabe. Porque você tem o Espírito Santo. Então, siga Ele, porque Ele é o maior, Ele está acima de tudo. Não seja escravo. Foi esse contexto todinho do capítulo 2. Paulo estava falando só isso. Cada palavra que ele dizia era para dizer para os crentes lá de Colosso: não seja escravo de homem. Não seja escravo de filosofia. Sigam a Cristo do jeito do evangelho que eu ensinei. Como eu não estava lá, irmão Valmir, há 2000 anos atrás, mas ainda bem que eu tenho ela escrita aqui hoje. Aí eu posso lê-la, posso estudá-la e aprendê-la, para eu não se deixar ser enganado por ninguém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.